Em um restaurante de luxo, uma simples pedida por comida mudou para sempre a vida de um milionário arrogante e seu filho deficiente. O que começou como humilhação terminou em algo que nenhum médico conseguiu explicar. Era uma tarde chuvosa quando Henrique Mascarenhas decidiu levar seu filho Lucas ao Palácio Dourado, o restaurante mais exclusivo da cidade. Com suas paredes de mármore italiano e lustres de cristal tcheco, o ambiente exalava sofisticação, exatamente o que um empresário do seu calibre merecia. Lucas estava sentado em sua cadeira de rodas personalizada, observando silenciosamente as gotas de chuva escorrendo pela janela panorâmica. Desde o acidente que mudou suas vidas, o menino não conseguia mais andar. Os melhores médicos do Hospital Santa Esperança já haviam dado o veredito: lesão na medula espinhal irreversível. Henrique ajustou seu terno italiano e verificou o relógio de ouro no pulso. Estava esperando Rodrigo Fernandes, seu sócio minoritário, chegar para discutirem a aquisição de uma nova fábrica. Negócios eram sua prioridade, sempre foram, mesmo depois do acidente. "Pai, posso pedir aquele bolo de chocolate?" perguntou Lucas com a voz baixa, apontando para a vitrine de sobremesas. "Claro, filho. Você pode pedir o que quiser", respondeu Henrique, mas seus olhos continuavam fixos no celular, respondendo e-mails urgentes da Mascarenhas Indústrias. O maitre aproximou-se com reverência. "Senhor Mascarenhas, sua mesa VIP está preparada. Devo servir o champanhe francês de costume?" "Perfeito, Antônio. E certifique-se de que não sejamos incomodados por ninguém hoje." Enquanto eram conduzidos à mesa reservada, Henrique não percebeu a figura pequena e magra que observava através da porta de vidro do restaurante. Era uma menina, com roupas simples e surradas, o cabelo molhado pela chuva. Ela segurava algo nas mãos trêmulas. Dentro do restaurante, pai e filho se acomodaram. Lucas brincava com o guardanapo de linho, dobrando-o em diferentes formatos, enquanto Henrique continuava imerso em planilhas no tablet. "Senhor, permitam-me apresentar o cardápio especial do chefe francês", disse o garçom, aproximando-se com elegância. Foi nesse momento que a porta de entrada se abriu com o tilintar do sino dourado. A menina havia entrado, pingando água no piso de mármore. O segurança imediatamente se dirigiu até ela, mas algo fez com que parasse no meio do caminho. A criança caminhava com determinação, mas não de forma invasiva. Havia uma serenidade em seus movimentos que contrastava com sua aparência humilde. Ela se dirigiu diretamente à mesa onde Henrique e Lucas estavam. "Com licença, senhor", disse ela, com uma voz suave, mas firme. "Meu nome é Sofia." Henrique ergueu os olhos do tablet, claramente irritado pela interrupção. "Desculpe, mas este é um restaurante privado. Você não deveria estar aqui." "Eu sei, senhor, mas preciso muito de sua ajuda." O empresário olhou ao redor constrangido. Outros clientes começavam a observar a cena. "Escute, menina. Sofia, é? Se você precisa de dinheiro, pode procurar uma instituição de caridade. Aqui não é o lugar apropriado." Sofia não se intimidou. Em vez disso, ela se aproximou da cadeira de rodas de Lucas. "Oi", disse ela, sorrindo gentilmente. "Qual é o seu nome?" Lucas, que raramente interagia com outras crianças, respondeu timidamente. "Lucas. É um nome bonito. Posso sentar aqui por um momento?" Henrique estava prestes a intervir quando Sofia fez algo inesperado. Ela abriu a mão e revelou uma pequena flor silvestre que havia mantido protegida da chuva. Com cuidado, ela a ofereceu a Lucas. "Esta flor cresceu em um lugar muito especial", disse ela. "Um lugar onde coisas impossíveis acontecem." Lucas pegou a flor delicadamente, seus olhos brilhando com uma curiosidade que Henrique não via há muito tempo. "Senhor", Sofia voltou-se para Henrique, "eu não vim aqui pedir esmola. Vim fazer uma proposta." "Uma proposta?" Henrique riu, mas sem crueldade. "Você não deve ter mais que... Bem, você ainda é uma criança." "Que tipo de proposta?"
Se o senhor me der uma refeição, apenas uma refeição completa, eu posso ajudar seu filho. O silêncio tomou conta da mesa. Henrique franziu o senho. Ajudar como? Lucas tem uma condição médica séria. Os melhores especialistas do país já disseram que... Eu sei sobre medicina também, interrompeu Sofia calmamente. Mas não a medicina que os doutores aprendem nos livros. Eu conheço uma medicina diferente. Lucas olhou para o pai com esperança. Pai, ela parece gentil e estou curioso sobre essa medicina diferente. Henrique sentiu-se dividido. Por um lado, toda sua formação racional rejeitava a ideia de que uma criança de rua pudesse oferecer algo que médicos renomados não conseguiram. Por outro lado, havia algo na postura de Sofia que o intrigava. Ela não parecia desesperada ou mentirosa. Havia uma tranquilidade em seus olhos que era perturbadora. Tá bom, disse Henrique finalmente. Mas vamos deixar uma coisa clara. Você come, conversamos e depois você vai embora. Não quero falsas esperanças para meu filho. Sofia assentiu respeitosamente. Compreendo perfeitamente, senhor. Henrique chamou o garçom. Traga um prato do menu infantil para a menina. Na verdade, Sofia interrompeu educadamente, eu gostaria do prato principal do cardápio. O salmão com legumes, por favor. O empresário ficou surpreso, mas acenou para o garçom. Enquanto esperavam a comida, Sofia começou a conversar com Lucas sobre coisas simples, seus livros favoritos, filmes, jogos. Henrique notou que seu filho estava mais animado do que havia estado em semanas. Sofia, disse Lucas, onde você aprendeu sobre essa medicina especial? Com minha avó, respondeu ela, seus olhos ganhando um brilho nostálgico. Ela me ensinou que o corpo humano é muito mais poderoso do que as pessoas imaginam. Às vezes, ele só precisa ser lembrado de como funcionar. Isso não faz sentido médico, disse Henrique, mas sua voz não tinha a dureza de antes. O senhor já viu uma borboleta sair do casulo? Perguntou Sofia. Claro. Quando ela está dentro do casulo, você diria que ela pode voar? Não, obviamente. Mas ela sempre pôde. Ela só precisava lembrar como. Lucas estava fascinado. Você está dizendo que meu corpo se lembra de como andar. Estou dizendo que às vezes os milagres acontecem quando paramos de dizer que eles são impossíveis. Nesse momento, o prato de Sofia chegou. Ela agradeceu educadamente e começou a comer com uma gratidão evidente. Não devorou a comida como Henrique esperava, mas comeu com dignidade, saboreando cada garfada. Há quanto tempo você não come uma refeição completa? Perguntou Henrique, sua voz mais suave. Alguns dias, respondeu Sofia simplesmente. Mas hoje é especial. Hoje eu conheci vocês. Algo na maneira como ela disse isso fez o coração de Henrique se apertar. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente observou seu filho. Lucas estava sorrindo. Um sorriso genuíno que havia se tornado raro desde o acidente. Sofia, disse Henrique, mesmo que eu quisesse acreditar no que você está dizendo, como isso funcionaria? Você não é médica, não tem equipamentos. Sofia terminou de mastigar e olhou diretamente nos olhos dele. Senhor Henrique, posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que o senhor realmente conversou com Lucas? Não sobre remédios ou terapias, mas sobre seus sonhos. A pergunta atingiu Henrique como um soco no estômago. Ele percebeu que não conseguia lembrar. Eu trabalho muito para pagar os tratamentos dele, disse defensivamente. Eu sei que o senhor ama seu filho, Sofia respondeu gentilmente. Mas às vezes, o amor precisa ser mostrado de formas diferentes. Lucas segurou a mão do pai. Pai, eu não me importo se não posso andar. Só quero passar mais tempo com você. Os olhos de Henrique se encheram de lágrimas. Naquele momento, algo dentro dele começou a se quebrar. Não de forma dolorosa, mas como um gelo que derrete ao sol. Sofia terminou sua refeição e se levantou. Obrigada pela comida. Foi a melhor refeição que já tive. Espere, disse Henrique. Você disse que podia ajudar Lucas. Como? Sofia sorriu misteriosamente.
A ajuda já começou, Sr. Henrique. Às vezes, curar não é sobre fazer alguém andar. É sobre lembrar as pessoas de como viver. E com essas palavras enigmáticas, Sofia começou a se dirigir à saída. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. Lucas segurou a flor que Sofia havia lhe dado e, de repente, algo extraordinário aconteceu. Um formigamento estranho percorreu suas pernas, uma sensação que ele não sentia desde o acidente. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Pai, eu senti algo, murmurou Lucas, sua voz trêmula de emoção. Henrique imediatamente se voltou para o filho. O que você sentiu? Minhas pernas, elas estão formigando. Sofia parou no meio do restaurante e se virou lentamente, um sorriso conhecedor em seu rosto. Eu disse que os milagres começam quando paramos de dizer que são impossíveis. O empresário sentiu seu coração disparar. Durante anos, médicos haviam explicado que sensações fantasmas eram normais, mas Lucas nunca havia relatado nenhuma. Ele olhou para Sofia com uma mistura de esperança e ceticismo. Isso é real? Perguntou Henrique, sua voz mal conseguindo esconder a emoção. Senhor Henrique, disse Sofia, aproximando-se novamente. Posso fazer uma segunda pergunta? Quando foi a última vez que o senhor acreditou em algo que não podia ver ou provar? A pergunta ecoou na mente do empresário. Ele havia construído sua fortuna baseando-se apenas em fatos, números, evidências concretas. A fé era um conceito que havia abandonado há muito tempo. Eu não sei, admitiu Henrique. Lucas segurou mais forte a flor de Sofia. Pai, a sensação está ficando mais forte. É como se minhas pernas estivessem acordando. Sofia se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Lucas, você pode tentar mexer os dedos dos pés? O menino olhou para baixo, concentrando-se intensamente. Henrique observava, prendendo a respiração. Segundos que pareciam horas se passaram. Então, quase imperceptivelmente, o dedão do pé direito de Lucas se mexeu. Henrique ficou em estado de choque. Isso é impossível. Os médicos disseram o que sabiam naquele momento, interrompeu Sofia suavemente. Mas o corpo humano é muito mais misterioso do que qualquer livro de medicina pode explicar. O maitre Antônio, que havia observado a cena à distância, aproximou-se discretamente. Senhor Mascarenhas, tudo bem? O senhor está pálido. Antônio, disse Henrique com a voz trêmula. Você viu o pé do Lucas se mexer? Antônio olhou para baixo e seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Sim, senhor. Eu vi. Outros clientes do restaurante começaram a perceber que algo extraordinário estava acontecendo. Murmúrios curiosos preencheram o ambiente, antes elegantemente silencioso. Sofia se levantou e olhou ao redor. Talvez seja melhor continuarmos essa conversa em um lugar mais reservado. Henrique assentiu, ainda em estado de choque. Sim, você está certa. Antônio, há alguma sala privada onde possamos... Claro, senhor. A sala de reuniões do andar superior está disponível. Enquanto se dirigiam ao elevador, Lucas não parava de olhar para seus pés. Sofia, como você sabia que isso ia acontecer? Eu não sabia, respondeu ela honestamente. Eu apenas acreditei que era possível. Mas como? Insistiu Henrique. Onde você aprendeu sobre isso? Sofia ficou em silêncio por um momento, seus olhos ganhando uma expressão distante. Minha avó, Esperança, cuidava de pessoas que os médicos haviam desistido. Ela me ensinou que a esperança é o remédio mais poderoso que existe. Sua avó era médica? Perguntou Henrique. Não, ela era especial. As pessoas vinham de longe para vê-la. Não por truques ou magias, mas porque ela conseguia enxergar o que outros não viam. Chegaram à sala privada. Era um ambiente sofisticado, com uma mesa de mogno e poltronas de couro. Sofia olhou ao redor, claramente impressionada, mas não intimidada. Lucas, disse Sofia, você pode tentar mexer o outro pé agora? O menino concentrou-se novamente.
Desta vez, ambos os pés se mexeram ligeiramente. Henrique teve que se apoiar na parede. Eu preciso ligar para o Dr. Miranda, disse ele, tirando o celular do bolso. Ele precisa ver isso. Espere, Sofia o deteve gentilmente. Antes de chamar os médicos, preciso contar algo importante para vocês. Henrique guardou o telefone, sua atenção totalmente voltada para Sofia. O que eu vou dizer pode parecer estranho, mas é a verdade. Minha avó me disse que eu herdei um dom dela. Não é magia ou algo sobrenatural. É uma conexão especial com a energia de cura que todas as pessoas têm dentro de si. Energia de cura? Repetiu Henrique cético. Senhor Henrique, o senhor já viu como o corpo se cura quando cortamos um dedo? Quem ensina as células a se regenerarem? Quem diz ao corpo como combater uma infecção? Henrique ficou em silêncio, processando as palavras. O corpo humano já sabe como se curar, continuou Sofia. Às vezes, ele só precisa ser lembrado, e às vezes, quando duas pessoas se conectam de verdade, essa lembrança se torna mais forte. Lucas estava fascinado. Você está dizendo que meu corpo lembra como andar, mas esqueceu temporariamente? Estou dizendo que talvez o acidente não apenas machucou suas pernas, talvez tenha machucado sua esperança. E quando a esperança volta, o corpo às vezes lembra de coisas que pensávamos ter perdido para sempre. Henrique se sentou pesadamente em uma poltrona. Sofia, mesmo que eu quisesse acreditar, como posso ter certeza de que isso é real e não apenas coincidência? Sofia olhou diretamente nos olhos dele. Senhor Henrique, posso fazer uma terceira pergunta? Quando o senhor era criança, quais eram seus sonhos? A pergunta pegou Henrique desprevenido. Meus sonhos? Sim, antes de se tornar empresário, antes de se preocupar apenas com dinheiro e negócios. O que você sonhava em ser? Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Memórias antigas começaram a surgir. Eu queria ser professor, queria ensinar crianças. E por que mudou? Porque precisava ganhar dinheiro. Meus pais disseram que ser professor não dava futuro. Sofia assentiu compreensivamente. E depois do acidente do Lucas, o senhor se concentrou ainda mais no trabalho, pensando que era a única forma de ajudá-lo. Exato. Henrique parou, percebendo aonde Sofia queria chegar. Você está dizendo que eu também esqueci de algo? Estou dizendo que às vezes, quando ajudamos outras pessoas a lembrarem de quem realmente são, nós também nos lembramos. Lucas tentou mexer as pernas novamente. Desta vez, ele conseguiu dobrá-las ligeiramente. Pai, olha! Henrique ficou de pé rapidamente. Lucas, como você fez isso? Eu pensei no que Sofia disse sobre lembrar. Eu me lembrei de como era correr no parque com você antes do acidente. E, de repente, minhas pernas se lembraram também. Sofia sorriu. Vocês estão começando a entender. A cura não vem de fora. Ela vem de dentro, quando paramos de ter medo de esperança. Naquele momento, a porta se abriu e Rodrigo Fernandes, o sócio de Henrique, entrou na sala. Henrique, desculpe a demora, o trânsito estava... Oh! Ele parou ao ver Sofia. Não sabia que você tinha companhia. Rodrigo, disse Henrique, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Esta é Sofia. Ela está ajudando Lucas. Rodrigo olhou para Lucas na cadeira de rodas e depois para Sofia. Ajudando como? Antes que qualquer um pudesse responder, Lucas fez algo que deixou todos paralisados. Ele colocou as mãos nos apoios da cadeira e lentamente tentou se levantar. E então, aconteceu algo que ninguém jamais esperaria. Lucas conseguiu se levantar apenas alguns centímetros antes de voltar a se sentar. Mas aqueles segundos foram suficientes para deixar todos na sala completamente atônitos. Rodrigo Fernandes ficou boquiaberto, sem conseguir processar o que havia presenciado. Henrique, como é possível? Os relatórios médicos que você me mostrou há algumas semanas indicavam paralisia permanente, murmurou Rodrigo, aproximando-se lentamente de Lucas. Eu sei,
respondeu Henrique, sua voz embargada pela emoção. Eu também não consigo entender. Sofia observou a reação de Rodrigo com atenção. Havia algo em sua expressão que ia além da surpresa. Era quase como se ele estivesse assustado. Senhor Rodrigo, disse Sofia educadamente, o senhor não parece feliz com a melhora de Lucas. Rodrigo rapidamente recompôs a expressão. Claro que estou feliz. É só que é muito repentino. Talvez devêssemos ser cautelosos e procurar explicações médicas antes de... Antes de quê? Interrompeu Lucas, olhando diretamente para Rodrigo. Antes de ter esperança? A pergunta inocente do menino criou um silêncio desconfortável. Sofia percebeu que havia tensões naquela relação que iam muito além do que aparentava. Senhor Henrique, disse Sofia, posso conversar com o senhor a sós por um momento? Henrique assentiu. Rodrigo, você pode ficar com Lucas? Voltamos em instantes. Sofia e Henrique saíram para o corredor. Assim que a porta se fechou, Sofia falou em voz baixa. Há algo que o senhor precisa saber sobre seu sócio. Como assim? Perguntou Henrique, franzindo o senho. Enquanto vocês conversavam, eu observei a reação dele quando Lucas se moveu. Ele não ficou surpreso, ele ficou preocupado, como se a recuperação de Lucas fosse inconveniente para ele. Henrique balançou a cabeça. Sofia, você está imaginando coisas. Rodrigo é meu amigo há muitos anos. Ele sempre apoiou nossa família. Senhor Henrique, minha avó me ensinou que às vezes as pessoas mais próximas de nós são aquelas que menos querem nos ver curados, porque nossa cura pode expor suas próprias feridas. Isso não faz sentido. Por que Rodrigo não quereria que Lucas melhorasse? Sofia hesitou por um momento. Posso fazer outra pergunta? Desde o acidente de Lucas, quanto controle o senhor passou para Rodrigo na empresa? A pergunta atingiu Henrique como um raio. Ele se lembrou de como, durante os primeiros meses após o acidente, quando estava completamente focado nos cuidados com Lucas, assinando vários documentos sem ler. Rodrigo havia se oferecido para cuidar dos detalhes, aproveitando a dedicação de Henrique ao filho. Você está insinuando que... Não estou insinuando nada, disse Sofia calmamente. Apenas estou observando que, às vezes, quando estamos vulneráveis, outras pessoas se aproveitam dessa vulnerabilidade. E quando começamos a nos curar, isso pode ameaçar os benefícios que elas obtiveram com nosso sofrimento. Henrique sentiu um frio no estômago. Mas isso significa que a cura de Lucas é apenas o começo de uma cura muito maior para sua família. Naquele momento, ouviram vozes alteradas vindas da sala. Henrique e Sofia correram de volta. Não pode simplesmente acreditar em milagres, Rodrigo estava dizendo para Lucas. Você vai se machucar tentando forçar movimentos. Seu pai deveria ter mais responsabilidade. Lucas estava com lágrimas nos olhos. Mas eu consegui me levantar. Eu senti minhas pernas. Isso foram apenas espasmos musculares, insistiu Rodrigo. É perigoso criar falsas esperanças. Henrique entrou na sala com determinação. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Estou tentando proteger Lucas de expectativas irreais. Esta menina, ele apontou para Sofia, está enchendo a cabeça dele com fantasias que podem causar mais danos psicológicos. Sofia se aproximou de Lucas e segurou sua mão. Lucas, você sabe o que sentiu. Não deixe ninguém tirar isso de você. Chega! Explodiu Rodrigo. Henrique, você precisa parar com essa loucura agora. Como seu sócio e amigo, estou te dizendo que isso vai acabar mal. Como meu sócio? Repetiu Henrique lentamente. Rodrigo, quantas decisões importantes você tomou pela empresa nas últimas semanas? A mudança de assunto pegou Rodrigo desprevenido. Apenas as necessárias enquanto você cuidava de Lucas. Você me deu autorização. Que tipo de decisões? Sofia observava a troca atentamente. Ela podia ver que Henrique estava começando a conectar pontos que havia ignorado por muito tempo. Henrique, não é o momento para discutir negócios, disse Rodrigo, claramente desconfortável.
vamos nos concentrar no que é melhor para Lucas. Exatamente, concordou Henrique. O que é melhor para meu filho. E eu estou começando a perceber que talvez não seja manter ele limitado por medo. Lucas tentou se levantar novamente. Desta vez, conseguiu ficar em pé por quase 10 segundos antes de se sentar novamente. Seu rosto brilhava de felicidade. Papai, eu consegui! Eu realmente consegui! Rodrigo ficou visivelmente agitado. Isso é apenas temporário. Vocês estão sendo irresponsáveis. Sofia se virou para Rodrigo. Senhor, posso perguntar por que a recuperação de Lucas o deixa tão nervoso? Eu não estou nervoso. Estou sendo realista. Realismo não precisa gritar, observou Sofia calmamente. Quando as pessoas gritam, geralmente é porque têm medo de alguma verdade. Henrique observou seu sócio com novos olhos. Rodrigo, você tem algo a me dizer? O homem ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando internamente. Finalmente, ele suspirou. Henrique, há algumas coisas sobre a empresa que talvez você devesse saber. Que tipo de coisas? Enquanto você estava focado em Lucas, eu tive que tomar algumas decisões difíceis para manter a empresa funcionando. Sofia sussurrou para Lucas. Às vezes, quando começamos a nos curar, descobrimos que algumas pessoas ao nosso redor também precisam de cura. Que decisões, Rodrigo? Insistiu Henrique. Eu vendi algumas participações para um grupo de investidores estrangeiros. Você fez o quê? O rosto de Henrique ficou pálido. Eu tinha procurações. Você assinou. A empresa estava perdendo contratos importantes porque você não estava presente. Quantas participações? Rodrigo baixou a cabeça. 45%. O silêncio na sala era ensurdecedor. Henrique se apoiou na mesa, processando a informação. Rodrigo, isso significa que você não tem mais controle majoritário da sua própria empresa, completou Rodrigo, sua voz agora defensiva. Mas foi necessário. Sem esse investimento teríamos falido. Lucas, mesmo sem entender completamente os detalhes financeiros, percebia que algo grave estava acontecendo. Papai, você está bem? Sofia se aproximou de Henrique. Senhor Henrique, você se lembra do que conversamos sobre pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade alheia? Henrique olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava dor e raiva. Rodrigo, nós fomos amigos por 15 anos. Você esteve no meu casamento. Você é padrinho de Lucas. E é exatamente por isso que eu fiz o que era necessário para salvar tudo. Salvou para quem? Perguntou Henrique, sua voz perigosamente baixa. Para todos nós. Sofia interviu gentilmente. Senhor Rodrigo, quem são esses investidores estrangeiros? Rodrigo hesitou. Isso não importa agora. Claro que importa, disse Henrique. Rodrigo, quem são eles? Após um longo silêncio, Rodrigo murmurou. É um grupo onde eu tenho uma pequena participação. A revelação foi como um soco no estômago de Henrique. Você se associou com investidores para comprar minha própria empresa? Henrique, você precisa entender. Eu entendo perfeitamente, disse Henrique, sua voz agora firme. Você viu minha vulnerabilidade após o acidente de Lucas e decidiu se aproveitar dela. Lucas tentou se levantar mais uma vez e desta vez conseguiu dar 2 passos cambaleantes antes de Sofia o amparar. Sofia, quando você disse que às vezes descobrimos quem realmente são as pessoas ao nosso redor, você estava falando sobre isso? Sim, Lucas. Às vezes a cura nos ajuda a enxergar coisas que estavam escondidas. Henrique olhou para seu filho dando aqueles passos hesitantes e depois para Rodrigo. Você sabe o que é mais triste, Rodrigo? Enquanto você estava planejando como roubar minha empresa, meu filho estava aprendendo a andar novamente. E adivinha qual das duas coisas é realmente importante? Rodrigo não conseguiu responder. Agora eu quero que você saia, disse Henrique calmamente. E amanhã quero todos os documentos relacionados a essas transações na minha mesa. Henrique, saia! Rodrigo pegou sua pasta e se dirigiu à porta. Antes de sair, ele se virou uma última vez.
Você vai se arrepender disso, Henrique. Sem mim, você não vai conseguir reverter nada. Depois que Rodrigo saiu, a sala ficou em silêncio. Henrique se sentou ao lado de Lucas, que havia voltado para a cadeira. Sofia, disse Henrique, como você sabia? Eu não sabia dos detalhes, mas minha avó sempre dizia que a cura verdadeira ilumina tudo, o bom e o ruim. Quando começamos a nos curar, também começamos a enxergar a verdade sobre as pessoas ao nosso redor. Lucas segurou a mão do pai. Papai, você está triste por causa da empresa? Henrique olhou para seu filho que havia acabado de dar os primeiros passos em anos, e sorriu. Sabe de uma coisa, Lucas? Eu descobri hoje que há coisas muito mais importantes do que empresas. Como o quê? Como ter um filho corajoso que não desiste de sonhar. Como encontrar pessoas especiais. Ele olhou para Sofia, que nos lembram do que realmente importa na vida. Sofia sorriu. Senhor Henrique, posso fazer mais uma pergunta? Claro. O senhor está pronto para descobrir que a história da sua família está apenas começando a ser escrita? E naquele momento, Lucas deu mais 3 passos. Os 3 passos que Lucas deu ecoaram pela sala como trovões silenciosos. Henrique se levantou rapidamente para amparar o filho, mas Sofia fez um gesto para que ele esperasse. Deixe ele tentar sozinho, sussurrou Sofia. Às vezes, a maior prova de amor é confiar na força da pessoa que amamos. Lucas estava concentrado, suor escorrendo pela testa, mas determinação brilhando em seus olhos. Ele deu mais um passo, depois outro. Eram movimentos trêmulos, instáveis, mas eram passos reais. Papai, olha só, eu estou andando! Exclamou Lucas, lágrimas de alegria correndo pelo rosto. Henrique não conseguiu mais se conter. Ele correu até o filho e o abraçou, ambos chorando de emoção. Meu filho, meu menino corajoso. Sofia observava a cena com um sorriso caloroso, mas seus olhos revelavam uma preocupação que ela tentava esconder. Sofia, disse Henrique ainda abraçando Lucas, como posso agradecer? Como posso retribuir o que você fez por nós? Senhor Henrique, posso ser honesta com o senhor? Claro. Sofia respirou fundo. Eu não vim aqui apenas por acaso hoje. Henrique e Lucas olharam para ela com curiosidade. Eu conhecia vocês antes de hoje. Como assim? Perguntou Henrique, franzindo o senho. Há algumas semanas eu estava no Hospital Santa Esperança com minha avó. Ela estava muito doente e eu ouvi os médicos conversando sobre um menino que havia perdido os movimentos das pernas em um acidente. Lucas se aproximou, ainda apoiando-se na cadeira. Você ouviu sobre mim? Sim, e quando eles mencionaram o nome do seu pai, eu me lembrei de algo importante. Henrique sentiu um frio na espinha. O que você lembrou? Anos atrás, quando eu era muito pequena, um homem ajudou minha avó quando ela estava passando por dificuldades. Ele pagou o tratamento médico dela quando ninguém mais podia ajudar. Esse homem era você, senhor Henrique. A revelação deixou Henrique completamente atônito. Isso é impossível. Eu me lembraria... O senhor ajudou tantas pessoas ao longo dos anos que provavelmente esqueceu. Mas minha avó nunca esqueceu. Ela sempre dizia que um dia, quando tivéssemos oportunidade, retribuiríamos a bondade daquele homem. Lucas olhou para o pai com admiração renovada. Papai, você ajudou a avó de Sofia? Eu não me lembro especificamente, admitiu Henrique. Durante muitos anos, minha empresa teve um programa de assistência médica para famílias carentes. Ajudamos centenas de pessoas. A avó de Sofia foi uma delas, disse Sofia, seus olhos brilhando com gratidão. E quando ela descobriu que o filho do homem que a salvou precisava de ajuda, ela me ensinou tudo o que sabia para que eu pudesse vir até aqui. Onde está sua avó agora? Perguntou Henrique. Sofia abaixou a cabeça. Ela faleceu na semana passada, mas antes de partir, ela me fez prometer que encontraria vocês. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela compreensão de que aquele encontro não havia sido coincidência,
mas o cumprimento de uma promessa feita por uma mulher grata que queria retribuir uma antiga bondade. Sofia, disse Lucas, sua avó era realmente especial, não era? Ela era tudo para mim, e ela me ensinou que a bondade sempre volta, mesmo quando não esperamos. Henrique se sentou, processando todas as revelações. Sofia, isso significa que você veio aqui sabendo que podia ajudar Lucas? Eu vim esperando poder ajudar, mas não tinha certeza de como. Minha avó sempre dizia que os dons de cura funcionam melhor quando há amor verdadeiro envolvido. E você viu amor aqui? Sofia sorriu. Eu vi um pai que trabalha tanto para cuidar do filho que esqueceu de simplesmente estar presente com ele. E vi um menino corajoso que estava escondendo sua força porque pensava que isso protegeria o pai da dor. Lucas olhou para o pai. É verdade, papai. Eu às vezes fingia estar mais triste para que você não se sentisse culpado pelo acidente. Henrique sentiu o coração se apertar. Lucas, o acidente não foi culpa de ninguém. E você nunca precisa proteger meus sentimentos fingindo ser mais fraco do que é. Mas eu queria que você parasse de se culpar. E eu queria trabalhar mais para dar a você o melhor tratamento possível. Sofia observou a troca entre pai e filho. Vocês dois estavam tentando proteger um ao outro, mas acabaram se afastando. Às vezes, a cura mais importante não é física, é emocional. Naquele momento, o celular de Henrique tocou. Era Antônio, o maitre. Senhor Mascarenhas, desculpe incomodar, mas há um grupo de pessoas lá embaixo perguntando pelo senhor. Dizem que são da empresa Investimentos Globais. Henrique e Sofia trocaram olhares preocupados. Diga que subo em alguns minutos, respondeu Henrique. Quem são essas pessoas? Perguntou Lucas. Provavelmente os investidores que Rodrigo mencionou, disse Henrique, sua expressão endurecendo. Sofia ficou pensativa. Senhor Henrique, posso sugerir algo? Claro. Que tal se você descer e conversar com eles, não como o homem vulnerável que Rodrigo conhecia, mas como o pai que acabou de ver seu filho andar novamente? O que você quer dizer? Quero dizer que talvez seja hora de você parar de agir com base no medo e começar a agir com base na força. Lucas tentou se levantar novamente e, desta vez, conseguiu ficar em pé sem apoio por quase 1 minuto. Papai, Sofia tem razão. Nós somos mais fortes do que pensávamos. Henrique olhou para seu filho. Realmente olhou, talvez pela primeira vez em muito tempo. Viu coragem, determinação e uma força interior que nem o acidente havia conseguido quebrar. Vocês sabem o que eu vou fazer? Disse Henrique, uma nova determinação em sua voz. O quê? Perguntaram Sofia e Lucas juntos. Vou descer e conversar com esses investidores. Mas não vou sozinho. Você quer que eu vá com você? Perguntou Sofia. Nós 3 vamos juntos, como uma família. Lucas sorriu amplamente. Mesmo se eu precisar da cadeira? Mesmo se você precisar da cadeira, porque você é meu filho e eu me orgulho de você exatamente como você é. E se você conseguir andar, será um bônus incrível, mas meu amor por você nunca dependeu disso. Sofia secou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Sua avó estaria muito feliz vendo isso. Não estaria? Ela estaria. E eu tenho certeza de que ela está vendo. De alguma forma. Henrique se ajoelhou ao lado da cadeira de Lucas. Filho, você está pronto para me ajudar a recuperar nossa empresa? Como? Sendo exatamente quem você é. Corajoso, honesto e forte. Sofia se aproximou. E eu posso ajudar também? Henrique sorriu. Sofia, você já nos deu tanto, não queremos abusar. Senhor Henrique, minha avó sempre dizia que quando ajudamos alguém, na verdade estamos ajudando a nós mesmos. Vocês me deram uma família hoje. A menor coisa que posso fazer é ajudá-los a proteger o que é seu. Lucas tentou se levantar mais uma vez. Dessa vez, ele não apenas ficou em pé, mas deu 5 passos consecutivos até chegar ao pai. Pronto, disse ele abraçando Henrique. Agora vamos mostrar para essas pessoas que a família Mascarenhas não desiste. Henrique olhou para Sofia.
Você tem certeza de que quer se envolver nisso? Pode ser complicado. Sofia sorriu com a mesma determinação que havia mostrado quando pediu comida em troca de ajuda. Senhor Henrique, algumas batalhas valem a pena lutar, e algumas famílias valem a pena proteger. Os três se dirigiram ao elevador. Quando as portas se abriram no térreo, Henrique viu um grupo de 5 homens de terno esperando na entrada do restaurante. Rodrigo estava com eles. Lá estão eles, murmurou Henrique. Papai, disse Lucas, você se lembra do que Sofia disse sobre acreditar em coisas que não podemos ver? Sim, eu acredito que vamos vencer. E com essas palavras, Lucas se levantou da cadeira e, apoiando-se apenas ligeiramente no braço do pai, caminhou em direção aos investidores. O que aconteceu em seguida mudou tudo. Quando Lucas se levantou da cadeira de rodas e caminhou em direção aos investidores, o silêncio no restaurante Palácio Dourado foi absoluto. Todos os clientes pararam de comer. Os garçons ficaram imóveis com as bandejas nas mãos, e até mesmo o som dos talheres cessou. Era como se o tempo tivesse parado para testemunhar um milagre. Os 5 homens de terno olharam com incredulidade para o menino, que caminhava com passos determinados, apoiando-se apenas ligeiramente no braço do pai. Rodrigo ficou pálido, claramente não esperando que Lucas estivesse não apenas se movimentando, mas demonstrando uma força interior que irradiava por todo o ambiente. Senhores, disse Henrique, sua voz firme e cheia de uma confiança que não sentia há anos. Permitam-me apresentar meu filho Lucas e nossa amiga Sofia. Acredito que vocês tenham alguns documentos para discutir comigo. O homem mais alto do grupo, claramente o líder, se apresentou. Senhor Mascarenhas, sou Maurício Oliveira, diretor da Investimentos Globais. Devo dizer que estou surpreso com as circunstâncias desta reunião. Lucas olhou diretamente para Maurício. O senhor está surpreso porque eu estou andando? A pergunta direta e corajosa de uma criança desarmou completamente o executivo. Bem, sim, honestamente. Os relatórios que recebemos indicavam que você tinha limitações permanentes. Eu tinha, respondeu Lucas simplesmente. Mas hoje aprendi que, às vezes, as coisas que pensamos ser permanentes são apenas temporárias. Sofia se aproximou, sua presença pequena, mas poderosa. Senhores, vocês vieram aqui para discutir negócios, mas talvez devessem primeiro entender que tipo de família estão tentando prejudicar. Rodrigo interveio nervosamente. Sofia, as crianças não deveriam se envolver em assuntos empresariais. As crianças não, concordou Lucas, dando mais 2 passos firmes em direção a Rodrigo. Mas eu não sou apenas uma criança. Eu sou filho do homem mais honesto que conheço e não vou ficar quieto enquanto pessoas tentam roubar o que meu pai construiu com tanto trabalho. Henrique sentiu o peito se encher de orgulho. Seu filho não estava apenas recuperando os movimentos das pernas, estava revelando uma coragem que nem ele sabia que possuía. Era como se a cura física tivesse desbloqueado uma força emocional que estava adormecida. Senhor Oliveira, disse Henrique, ajustando a postura e falando com uma autoridade que havia perdido durante os meses de vulnerabilidade. Antes de discutirmos qualquer coisa, gostaria de esclarecer algumas questões sobre como essas participações foram adquiridas. Maurício trocou um olhar desconfortável com Rodrigo. A presença de Lucas caminhando havia claramente mudado a dinâmica que eles esperavam encontrar. Senhor Mascarenhas, todos os documentos foram assinados legalmente pelo senhor. Assinados, sim, mas sob que circunstâncias? Sofia se manifestou, sua voz calma, mas penetrante. Vocês aproveitaram o momento de maior vulnerabilidade desta família para fazer negócios que beneficiam apenas vocês. E menina, disse Maurício com condescendência, claramente subestimando a inteligência de Sofia. Você não entende como o mundo empresarial funciona. Talvez não, respondeu Sofia calmamente, seus olhos brilhando com uma sabedoria que contrastava com sua aparência jovem. Mas entendo como funciona a decência humana.
e sei reconhecer pessoas que se aproveitam do sofrimento alheio. Lucas deu mais alguns passos, agora circulando ao redor dos investidores como um pequeno investigador. Posso fazer uma pergunta para vocês? Claro, disse Maurício, tentando manter um tom paternal. Vocês têm filhos? A pergunta pegou todos de surpresa. Sim, tenho 2 filhos, admitiu Maurício. 2 filhos. E se um dos seus filhos estivesse numa cadeira de rodas e alguém tentasse roubar sua empresa, aproveitando que você estava preocupado demais para prestar atenção nos negócios, como o senhor se sentiria? O silêncio que se seguiu foi pesado. Maurício olhou para seus colegas, claramente desconfortável com a perspectiva apresentada por Lucas. Antônio, o maitre, que havia observado toda a cena com crescente admiração, se aproximou discretamente de Henrique. Senhor Mascarenhas, com licença, mas há algo que o senhor deveria saber. O que é, Antônio? Há algumas semanas, o senhor Rodrigo esteve aqui com esses mesmos cavalheiros. Eles comemoraram o que chamaram de sucesso da operação. Eu ouvi conversas sobre como foi fácil convencer o homem desesperado a assinar tudo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Rodrigo ficou vermelho, claramente exposto por uma testemunha que ele não sabia que existia. Isso é verdade, Rodrigo? Perguntou Henrique, sua voz perigosamente baixa, mas controlada. Henrique, você precisa entender. A empresa estava realmente em dificuldades. Estava em dificuldades? Ou vocês criaram as dificuldades? Interrompeu Sofia, que havia percebido algo que os outros não notaram. Ela se aproximou de Henrique com urgência. Senhor Henrique, lembra da reunião que o senhor tinha marcado hoje com o Rodrigo para discutir a aquisição de uma nova fábrica? Sim, essa era a pauta original que me trouxe aqui hoje. Sofia olhou diretamente para Rodrigo. E se essa fábrica fosse, na verdade, um pretexto para fazer o senhor assinar mais documentos, transferindo o controle total da empresa? E se hoje fosse o dia do golpe final? Os olhos de Henrique se arregalaram quando as peças do quebra-cabeça se encaixaram. Rodrigo, você trouxe documentos hoje? Rodrigo hesitou, olhando nervosamente para Maurício, que fez um gesto quase imperceptível. Relutantemente, Rodrigo abriu sua pasta de couro. Dentro havia um conjunto de papéis oficiais que, se assinados, transfeririam as últimas participações de Henrique para o grupo de investidores. Posso ver estes papéis, pai? Perguntou Lucas, estendendo a mão com uma maturidade impressionante. Claro, filho. Lucas pegou os documentos e os examinou com uma seriedade que surpreendeu até mesmo Sofia. Durante os longos meses de recuperação, enquanto Henrique trabalhava, Lucas havia passado muito tempo estudando, incluindo livros sobre negócios que encontrava no escritório em casa. Pai, você viu quanto eles estão oferecendo pelas suas participações restantes? Quanto? Lucas apontou para um número no documento. 2 milhões de reais por 55% da empresa. E qual é o problema com isso? Perguntou Maurício, tentando manter o controle da situação. Lucas olhou para ele com uma expressão que misturava inocência e astúcia. O problema é que só as máquinas da fábrica principal valem 20 milhões. E meu pai me ensinou que quando alguém oferece 10 centavos por cada real que algo vale, geralmente há trapaça envolvida. A revelação caiu como uma bomba. Henrique percebeu que não apenas havia sido traído, mas que estava sendo sistematicamente roubado em uma escala que ele nem imaginava. Maurício, disse Henrique, sua voz agora carregada de uma raiva controlada. Vocês realmente acham que vou assinar isso depois de descobrir que vocês planejaram roubar minha empresa inteira? Senhor Mascarenhas, respondeu Maurício, agora claramente nervoso e tentando recuperar o controle, o senhor precisa ser realista. Sem a nossa gestão e recursos, sua empresa não sobreviveria no mercado atual. Estamos oferecendo uma solução para seus problemas. Sofia riu suavemente, um som que ecoou pela sala com uma ironia gentil.
Vocês sabem qual é o problema de pessoas que só pensam em dinheiro? Qual? Perguntou Maurício, irritado com o que percebia como impertinência. Vocês nunca conseguem entender o poder de pessoas que têm algo mais forte que ganância. Como o quê? Insistiu Maurício. Lucas se levantou da cadeira de rodas completamente, ficou em pé por conta própria e caminhou até Maurício com passos cada vez mais firmes. Como amor, Senhor, como família, como a determinação de proteger quem a gente ama. A demonstração física de Lucas, combinada com suas palavras maduras, causou murmúrios admirados entre os outros clientes do restaurante que agora observavam abertamente a cena, alguns discretamente gravando com seus celulares. Henrique olhou ao redor e teve uma inspiração. Era hora de transformar aquela confrontação privada em algo maior. Antônio, você pode pedir para todos os clientes aqui presentes prestarem atenção por um momento? Claro, senhor. Será uma honra. Antônio se dirigiu ao centro do restaurante e bateu delicadamente numa taça de cristal com uma colher de prata. O som claro ecoou pelo ambiente elegante. Senhoras e senhores, peço licença para interromper suas refeições por um momento. Permitam-me apresentar uma história extraordinária que está acontecendo bem aqui, agora, diante de todos nós. O restaurante inteiro se voltou para eles. Henrique respirou fundo e se dirigiu aos presentes com uma voz que carregava toda a emoção dos últimos meses. Meu nome é Henrique Mascarenhas. Sou dono da Mascarenhas Indústrias. Vocês acabaram de testemunhar meu filho Lucas dar os primeiros passos após anos em uma cadeira de rodas. Foi um milagre que aconteceu graças à bondade de uma menina especial chamada Sofia. Ele fez uma pausa, deixando a emoção do momento tomar conta do ambiente. Mas vocês também estão testemunhando uma tentativa de roubo da empresa que construí com minhas próprias mãos ao longo de 20 anos. Um murmúrio de indignação percorreu o restaurante. Estes senhores, Henrique apontou para o grupo, se aproveitaram do momento mais difícil da minha vida para tentar roubar tudo que eu construí. Eles sabiam que eu estava vulnerável, focado apenas em cuidar do meu filho, e usaram isso contra mim. Uma cliente se levantou. Isso é terrível. Como alguém pode fazer isso com uma família em sofrimento? Mas eles não contavam com uma coisa, continuou Henrique, passando o braço ao redor dos ombros de Lucas. Com o quê? Perguntaram várias vozes. Que quando uma família se une de verdade, quando o amor vence o medo, ela se torna mais forte do que qualquer esquema, por mais elaborado que seja. Sofia se aproximou de Henrique, seus olhos brilhando com determinação. Senhor Henrique, posso sugerir algo? Claro, Sofia. Hoje você já provou que suas ideias são sempre sábias. Sofia olhou diretamente para Maurício e Rodrigo, sua voz jovem, mas carregada de uma autoridade moral inabalável. Senhores, vocês têm uma escolha para fazer neste exato momento. E que tipo de escolha? Perguntou Maurício, claramente desconfortável com a atenção de todo o restaurante. Vocês podem devolver voluntariamente todas as participações que obtiveram de forma desonesta e sair daqui com o que resta de dignidade, disse Sofia, fazendo uma pausa dramática. Ou podemos tornar esta história pública. Imaginem as manchetes. Grupo de investidores rouba empresa de pai que cuidava de seu filho com deficiência. Lucas complementou, dando mais alguns passos para demonstrar sua recuperação. E agora todos estes clientes são testemunhas de que eu não sou mais deficiente. Então fica claro que vocês se aproveitaram da nossa dor sem necessidade. Maurício olhou ao redor e percebeu que dezenas de pessoas estavam gravando a conversa com seus celulares. A era das redes sociais havia transformado o restaurante em um tribunal público instantâneo. Rodrigo, murmurou Maurício entre os dentes. Você não disse que o menino estava se recuperando. Eu não sabia, respondeu Rodrigo desesperadamente, suor escorrendo pela testa.
Vocês não sabiam, disse Sofia, sua voz agora carregada de uma tristeza genuína, porque nunca se importaram de verdade com esta família. Se tivessem se importado, teriam ficado felizes com a recuperação de Lucas, em vez de verem isso como um problema para seus planos. As palavras de Sofia ecoaram pelo restaurante e vários clientes balançaram a cabeça em aprovação. A diferença entre ganância e compaixão nunca havia sido tão clara. Henrique se aproximou de Rodrigo, sua expressão mesclando dor e decepção profundas. Sabe o que mais me entristece, Rodrigo? Não é o dinheiro. Dinheiro eu posso ganhar de novo com trabalho honesto. É saber que alguém em quem confiei como irmão estava torcendo contra a recuperação do meu filho. Henrique, eu nunca... Você ficou visivelmente preocupado quando Lucas começou a se mexer, interrompeu Henrique, sua voz carregada de uma tristeza que tocou todos os presentes. Sofia percebeu. Eu percebi. Todos aqui perceberam. Você estava torcendo para que meu filho continuasse doente porque isso facilitava seus planos de roubo. As palavras atingiram Rodrigo como golpes físicos. Ele olhou ao redor e viu apenas rostos de desaprovação e nojo. Pela primeira vez, ele parecia compreender a gravidade moral do que havia feito. Uma mulher elegante se levantou de uma mesa próxima. Senhor, eu sou Carla Santos, jornalista do programa Fantástico. Esta história precisa ser contada para todo o Brasil. Outra pessoa gritou do fundo do restaurante. Eu conheço a Mascarenhas Indústrias. Vocês empregam metade da minha cidade natal. Como alguém pode tentar destruir uma empresa que sustenta tantas famílias? Um homem idoso se aproximou, apoiando-se em uma bengala. Jovem, disse ele para Lucas, eu perdi as pernas na guerra há 50 anos. Ver você caminhando hoje me lembrou que milagres ainda acontecem. E ver sua coragem me lembrou que algumas batalhas valem a pena ser lutadas. Lucas se aproximou do idoso e, num gesto que emocionou todos os presentes, ofereceu seu braço como apoio. Obrigado, senhor. O senhor me ensina que coragem não tem idade. Maurício percebeu que a situação havia se tornado completamente insustentável. As redes sociais estavam fervilhando, jornalistas estavam presentes e dezenas de testemunhas haviam gravado evidências de suas ações. Tudo bem, senhor Mascarenhas, talvez possamos chegar a um acordo razoável. Que tipo de acordo? Perguntou Henrique, cruzando os braços. Devolvemos todas as participações pelo preço que pagamos originalmente. Sofia balançou a cabeça com firmeza. Não é suficiente, senhor Maurício. Vocês causaram meses de estresse desnecessário para esta família. Vocês se aproveitaram de um pai desesperado, que só queria cuidar do filho doente. Lucas se aproximou, seus passos agora mais firmes e confiantes. Eu tenho uma ideia melhor. Todos olharam para o menino, esperando suas palavras. Vocês devolvem todas as participações sem receber nada em troca, e meu pai promete não processar vocês criminalmente. Mas tem uma condição não negociável. Qual? Perguntou Maurício, claramente nervoso. Vocês vão criar um fundo para ajudar outras famílias que estão passando por dificuldades médicas. Um fundo no valor exato que tentaram roubar do meu pai, 50 milhões de reais. A proposta era genial na sua simplicidade e justiça. Transformava a situação de roubo em oportunidade de redenção para os culpados, enquanto ajudaria outras famílias vulneráveis. Henrique sorriu com orgulho imenso do filho. Lucas, isso é absolutamente brilhante. Sofia assentiu, seus olhos brilhando com aprovação. E assim vocês transformam algo ruim em algo bom. Minha avó sempre dizia que mesmo as pessoas que fazem coisas erradas podem escolher fazer o certo. A jornalista Carla Santos se aproximou. Senhor Lucas, posso fazer uma pergunta para a reportagem? Claro. Como um menino da sua idade teve uma ideia tão sábia? Lucas pensou por um momento, olhando para Sofia. Eu aprendi hoje que quando você quase perde tudo, você descobre o que realmente importa. E o que importa não é destruir quem te machucou, mas ajudar quem precisa.
A resposta arrancou aplausos espontâneos de todos os presentes. Um casal que estava jantando se aproximou. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Desculpe incomodar, mas nossa filha está internada no hospital com uma doença rara. Ver vocês lutando assim nos dá força para continuar. Lucas segurou a mão da mulher. Nunca desistam. Eu aprendi hoje que milagres acontecem quando a gente menos espera. O marido da mulher se dirigiu aos investidores. Vocês deveriam ter vergonha. Tentar lucrar com o sofrimento de uma família é uma das coisas mais baixas que alguém pode fazer. Maurício olhou para seus sócios, todos claramente abalados pela reviravolta dos eventos. Eles sabiam que não tinham escolha. A história já estava sendo gravada e compartilhada em tempo real. Aceitar a proposta de Lucas era a única forma de sair da situação sem uma destruição completa de suas reputações e possíveis processos criminais. Aceito a proposta, disse Maurício finalmente, sua voz baixa e derrotada. E você, Rodrigo? Perguntou Henrique. Rodrigo olhou para Henrique com lágrimas nos olhos, a culpa finalmente pesando sobre seus ombros. Henrique, eu sinto muito. Eu realmente pensei no início que estava salvando a empresa quando tudo começou. Rodrigo, você pode ter pensado isso no início, disse Henrique com uma tristeza profunda. Mas no final, você estava salvando apenas a si mesmo. E pior, você estava fazendo isso às custas da dor da minha família. Posso tentar me redimir de alguma forma? Henrique olhou para Lucas e Sofia, depois de volta para Rodrigo. Todos merecem uma segunda chance, Rodrigo. Mas essa chance você terá que conquistar com suas ações daqui para frente, não com palavras bonitas. 2 horas depois, todos os documentos haviam sido assinados na presença de testemunhas e da jornalista. As participações foram completamente devolvidas. O fundo de 50 milhões para famílias carentes estava sendo oficialmente criado e a Mascarenhas Indústrias estava novamente sob controle total de Henrique. Antônio trouxe uma garrafa de champanhe não alcoólico para Lucas e Sofia brindarem junto com Henrique. Pelo poder da família, disse Antônio solenemente. Pelo poder da bondade, acrescentou Sofia. Pelo poder da verdade, completou Lucas. Uma senhora idosa que havia observado tudo se aproximou. Menina, disse ela para Sofia, eu sou diretora de um orfanato aqui perto. Se você precisar de um lugar para ficar... Sofia sorriu com gratidão. Obrigada, senhora, mas tenho certeza de que vou encontrar meu caminho. O chefe do restaurante saiu da cozinha carregando uma bandeja especial. Para a menina que trouxe milagres ao nosso restaurante, disse ele, oferecendo uma refeição elaborada para Sofia levar. Obrigada, disse Sofia, emocionada. Mas posso pedir um favor? Que tal se vocês dessem essa comida para alguém que precisa mais do que eu? O gesto final de Sofia emocionou ainda mais os presentes, confirmando que sua bondade era genuína e desinteressada. Enquanto os investidores se retiravam cabisbaixos, seguidos por Rodrigo, que parecia ter envelhecido anos em poucas horas, Sofia se preparava discretamente para partir também. Sofia, disse Henrique, percebendo sua intenção, para onde você vai agora? Eu não sei ainda, senhor Henrique, mas sei que cumpri a promessa que fiz para minha avó. Ficaria conosco, como parte da nossa família. Temos muito espaço em casa e você mudou nossas vidas para sempre. Sofia sorriu com uma doçura que tocou o coração de todos que observavam. Senhor Henrique, vocês não precisam mais de mim. Vocês se encontraram novamente como pai e filho. Lucas caminhou até Sofia, seus passos agora completamente normais, e a abraçou com força. Sofia, você sempre será minha família, não importa onde esteja. Você me ensinou que milagres acontecem quando a gente acredita. E você me ensinou que coragem não tem idade, Lucas. Você foi mais corajoso hoje do que muitos adultos seriam. Henrique se ajoelhou ao lado dos dois. Sofia, se você mudar de ideia, nossa casa sempre terá um lugar especial para você. Sempre.
Eu sei, Sr. Henrique, e talvez eu apareça para visitá-los de vez em quando. Sofia se dirigiu à saída, mas parou e se virou uma última vez, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Senhor Henrique, lembra quando eu perguntei quais eram seus sonhos de criança? Sim, eu disse que queria ser professor. Talvez seja a hora de voltar a ensinar. Como assim? O senhor acabou de ensinar para todo mundo aqui e para todo o Brasil, através dessa reportagem, uma lição sobre família, coragem e perdão. E eu tenho certeza de que há muitas crianças que gostariam de aprender com alguém como o senhor. Com essas palavras finais, Sofia caminhou em direção à porta. Henrique e Lucas a acompanharam até a entrada do restaurante. Sofia, chamou Lucas uma última vez. Como eu vou saber se você está bem? Sofia sorriu misteriosamente. Quando você fizer alguém sorrir, quando você ajudar uma pessoa que precisa, quando você escolher a bondade em vez da raiva, você saberá que estou bem. Ela se afastou na multidão da cidade, acenando uma última vez antes de desaparecer completamente entre as pessoas. Lucas caminhou até a janela do restaurante e acenou para a direção onde Sofia havia desaparecido. Pai, disse Lucas, suas palavras carregadas de uma sabedoria surpreendente para sua idade. Eu acho que entendi qual era o verdadeiro milagre. Qual, meu filho? Não era eu voltar a andar. Era nós voltarmos a ser uma família de verdade. Henrique abraçou seu filho, sabendo que Lucas estava absolutamente certo. O maior milagre não havia sido a cura física, mas a cura emocional que permitiu que eles se reconectassem como pai e filho, redescobriram o amor que sempre tiveram um pelo outro e encontraram forças que não sabiam possuir. 3 meses depois, Henrique anunciou a criação da Escola Esperança para crianças carentes, onde ele mesmo daria aulas de empreendedorismo e valores. Lucas, agora caminhando e correndo normalmente, se tornou o primeiro aluno voluntário e ajudante especial. O fundo criado pelos investidores já havia ajudado mais de 100 famílias em dificuldades médicas. A primeira família beneficiada foi justamente aquela do casal que havia se aproximado no restaurante. Sua filha recebeu o tratamento necessário e se recuperou completamente. Rodrigo, cumprindo sua promessa de redenção, doou toda a sua fortuna pessoal para instituições de caridade e passou a trabalhar como voluntário em hospitais infantis. Em uma carta que enviou para Henrique meses depois, ele escreveu: "Perdi um amigo, mas reencontrei minha alma." E em dias especiais, quando o sol nascia de forma diferente e as flores silvestres cresciam nos lugares mais improváveis, alguns funcionários da escola diziam ver uma menina de roupas simples, observando as crianças brincarem no pátio, sorrindo antes de desaparecer novamente. A jornalista Carla Santos transformou a história numa reportagem especial que emocionou milhões de brasileiros e inspirou dezenas de outras campanhas de ajuda a famílias carentes. O programa recebeu mais de 50 mil mensagens de pessoas querendo ajudar outras famílias. O restaurante Palácio Dourado criou o Menu da Esperança, onde uma refeição gratuita era servida para uma criança carente a cada refeição paga por um cliente. Antônio sempre dizia: "Sofia nos ensinou que alimentar o corpo é importante, mas alimentar a esperança é fundamental." O casal, cujo filho estava internado, criou uma fundação em homenagem a Sofia, ajudando outras crianças hospitalizadas. A senhora do orfanato expandiu suas atividades e passou a receber doações de todo o país. Antônio, o maitre, sempre terminava a história que contava para novos clientes dizendo: "E foi assim que uma simples pedida por comida se transformou na maior lição sobre amor e família que este restaurante já presenciou. O círculo da bondade estava completo. Uma dívida de gratidão havia sido paga, uma família havia sido curada, e centenas de outras famílias seriam ajudadas por gerações."
E a flor silvestre que Sofia havia dado a Lucas? Henrique a prensou cuidadosamente entre as páginas de um livro, onde permaneceria para sempre como lembrança de que os maiores milagres acontecem quando abrimos nossos corações para a bondade inesperada. Anos depois, quando Lucas se tornou adulto e teve seus próprios filhos, ele sempre contava a história de Sofia, ensinando que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no bem que fazemos ao mundo.